Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Esta é a história do dia da Rádio Observador. O ministro surpresa na administração interna. Não é aceitável que um elemento venha entrar como agente da PSP, que vem do interior do país, dentro do sul, também sou beirão, sou da Beira Baixa, que venha, por exemplo, da minha terra, tenho que ser colocado em Lisboa, em que metade do seu vencimento é para pagar uma casa. Isso não é possível. O que estão a ouvir é uma recomendação clara ao novo ministro. Aos microfones da Renascença, o diretor nacional da Polícia Judiciária falava com propriedade de um problema que afeta outros setores da polícia. Um problema que para ele era inaceitável. Sou polícia como eles, somos todos polícias, com missões diferentes, com papéis diferentes, naturalmente, mas não é possível continuar a ter salários tão baixos. Luís Neves, o diretor da PJ, fazia o diagnóstico de um problema que poucos dias depois da gravação desta entrevista ia cair nas mãos de Luís Neves, ministro da Administração Interna. Foi tudo muito rápido e anunciado de surpresa, à boa maneira do primeiro-ministro. Sábado, a notícia era tornada pública através de uma nota na Presidência da República e com esta escolha, aquilo que era um dossiê difícil nas mãos de Luís Montenegro transformou-se num problema para a oposição que não encontrou ali um trunfo para atacar o governo. Eu queria dizer que tenho a melhor das impressões do Dr. Luís Neves, um excelente profissional. Esta é a voz elogiosa do secretário-geral do PS, um partido do qual Luís Neves será próximo. E esta é a voz do ministro Sombra do Chega, que fez mais avisos do que propriamente críticas. Chega vai ser implacável, eu diria, se me permitem a expressão, no escrutínio do novo Ministro da Administração Interna. Quem é então Luís Neves? Como é que ele chegou a ministro? O que esperar dele, olhando para aquilo que fez e defendeu no passado? Quais são os pontos fortes e os pontos fracos? E já agora, quem está na calha para ocupar o lugar vago na direção da Polícia Judiciária? Eu vou falar sobre tudo isto com o Luís Rosa, redator principal do Observador. Eu sou o Pedro Benevides e esta é a história do dia de segunda-feira, 23 de fevereiro. Olá, Luís Rosa, mais uma vez. Olá, Pedro. Para quem só conhece Luís Neves de nome, ou até para quem nunca ouviu falar do nome dele, quem é o novo Ministro da Administração Interna? Bem, tem 60 anos, é natural de Castelo Branco, é licenciado em Direito, portanto é um jurista, mas foi advogado durante 3 anos apenas. Não gostou de ser advogado e entrou para a PJ em 1995. Portanto, esteve na Judiciária, já estou a utilizar o passado, não tomou posse, mas vai tomar posse esta segunda-feira. Portanto, esteve na Judiciária cerca de 30 anos. O seu percurso profissional está ligado essencialmente ao combate à criminalidade violenta e ao combate ao terrorismo, área em que é especialista. Os primeiros anos como operacional e mais tarde como coordenador de investigação da Direção Central de Combate ao Banditismo da PJ, já não se chama assim, chama-se Unidade Nacional Antiterrorismo ou contra o terrorismo. Portanto, ele esteve ligado a investigações do crime violento que marcaram os anos 90 e início da década de 2000, como os diversos gangues que roubavam caixas de multibanco e que existiram no nosso país durante os anos 90, e depois também perdurou no tempo. As máfias leste, que na altura eram muito ativas em Portugal, muita imigração dos antigos países do Pacto de Varsóvia que vieram para Portugal, ou ainda diversos casos relacionados com os skinheads, por exemplo, que existiam muito, alguns tinham alguma presença na Grande Lisboa, mas também diversas investigações ligadas à ETA, a organização separatista basca, que nos anos 90 era muito ativa em Espanha e tinha ligações a Portugal. Certo. Tinha bases de refúgio, bases também onde guardavam armas, e Luís Neves que foi um operacional muito ativo no combate a esses casos. E foi aquele que ganhou muitas ligações internacionais, por exemplo, com Espanha, mas também optou por se especializar na área do terrorismo, com formação muito específica no FBI, na Guarda Civil Espanhola, na Polícia Judiciária Francesa ou ainda na congênere italiana. Se o vires bem, Espanha, França, Itália,
além do Reino Unido, foram os grandes países, ou os países que mais sofreram as consequências do terrorismo depois dos anos 60, 70. Portanto, ele conhece bem o fenómeno. E, portanto, ele chegou com muita naturalidade a líder da DCCP, em 2007, já como diretor nacional da Junta PJ, e mais tarde foi o primeiro diretor da Unidade Nacional Antiterrorismo em 2009. Portanto, este é um perfil, antes, obviamente, de chegar em 2018 a diretor nacional da Polícia Judiciária. Tu dirias que é um perfil mais técnico ou é um perfil mais político, tendo em conta até o cargo que ele agora vai desempenhar? Ele não tem experiência política, mas ele tem um perfil claramente executivo. É um fazedor. É alguém que gosta de liderar, alguém que gosta de motivar equipas. É também um bom organizador. Ele tem muita experiência de organização na PJ, mas a PJ é uma organização muito complexa, uma organização de âmbito nacional, e também tem muita experiência na cooperação internacional. Nomeadamente com polícias internacionais, mas também de sistemas de segurança internos europeus, que eu conheço bem essa área. E, curiosamente, isto vai ser importante eventualmente no Ministério da Administração Interna, ele tem uma cooperação muito conhecida com as Forças Armadas, ele tem uma boa relação com os militares. E, portanto, ele também tem outra característica importante, é um bom comunicador. Ele tem experiência na comunicação com a opinião pública e a lidar com a comunicação social. Isso é essencial. Pode destruir ministros. Mas, como vês, é um perfil muito diferente de Maria Lúcia Amaral, de Margarida Blasco, ou até de outros ministros da Administração Interna. Mas até pegando nessa diferença, tu achas que esta escolha foi uma escolha surpreendente ou achas que fez todo o sentido, tendo em conta o perfil dele, quer na Polícia Judiciária, quer até do ponto de vista político? Eu confesso que fiquei surpreendido. Por exemplo, fiquei surpreendido. Não estava à espera que Luís Neves fosse a escolha. Eu acho que é surpreendente. É um trunfo político por várias razões. É um independente. Ele é independente, não é ninguém, não é militante de nenhum partido, mas é um homem de centro-esquerda. É um homem que sempre teve conotado com o Partido Socialista, mais propriamente com António Costa, não há dúvidas nenhuma sobre isso. Eu acho que Montenegro, enfim, dá aqui a entender que, seguindo um bocado este novo ciclo político com a eleição de António José Seguro, que está um bocadinho a recentrar o governo, não é? Dá essa ideia. Apesar da relação com José Luís Carneiro nos últimos dias não tenha sido... ser brilhante. Não ser brilhante. Mas dá a ideia que ele está-se a afastar um bocadinho do Chega para se aproximar mais do PS. Atenção que Luís Neves tem um discurso de defesa da imigração e de recusa de alguma relação entre o aumento da imigração e o aumento da criminalidade, que é uma narrativa do Chega. Luís Neves sempre rejeitou essa narrativa do Chega. E fez publicamente, aliás. Teve duas intervenções muito marcantes publicamente, recentemente, e ficou, aliás, recebeu muitos elogios do Partido Socialista e de figuras da esquerda. Portanto, é alguém que tem um perfil muito humanista. E, portanto, ele, do ponto de vista da... Mas atenção, já agora deixa-me dizer uma coisa que é importante. Isso não significa, ao contrário de alguns comentários que eu ouvi nos últimos dias, isso não significa que Luís Neves seja contra a política de imigração do governo. Há aqui uma diferença. Certo. Uma coisa é rejeitar a narrativa do Chega. Eu também não me recordo de nenhum membro do governo ter feito essa associação entre o aumento da criminalidade e o aumento da imigração. Pelo contrário, o Leitão Amaro, por exemplo, sempre rejeitou essa questão. E, portanto, estão sintonizados. E eu sei que Luís Neves, por exemplo, concorda com o atual modelo de controle de imigração. Ou seja, um modelo que não é um modelo de portas abertas, mas sim um modelo de portas, se tu quiseres, controladas. Há aqui uma aposta que Neves, por exemplo, apoia, uma aposta, por exemplo, numa contratação, por exemplo, de recursos humanos logo no país de origem, no sentido de ter uma imigração controlada, no sentido de ter uma imigração que é organizada. E, portanto, Luís Neves, por exemplo, tem um ponto de vista muito semelhante. Estará aí alinhado. Deixa-me só interromper-te, porque essa questão da imigração é importante, é um dos dossiês que ele vai ter nas mãos, e é precisamente pensando nisso que eu daqui a pouco quero perguntar-te sobre os pontos fortes e os pontos fracos que este ministro tem. Para já, ainda não o conhecemos em ação, já vamos falar sobre isso. Porque queria evoluir, porque queria chegar mais à frente. Por todas essas questões, estava a aceitar fazer amor com pessoas que eu conheço mais ou menos. Esta é a história de como dezenas de portuguesas se tornaram seguidoras de uma seita controlada por um guru manipulador. Recrutadas numa escola de yoga em Lisboa, muitas acabam em casas de massagens eróticas ou a serem filmadas em cenas de sexo e orgias. O que é que eu estava a fazer? O que é que eu estava ali a fazer? Porque é que eu não me levantei e não me vim embora? Episódio 4. A Noite Secreta. Os segredos da seita do yoga. É uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Daniela Roy, com banda sonora original de Benjamin. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
E estamos de regresso a esta conversa com o Luís Rosa sobre o novo Ministro da Administração Interna que toma hoje posse. Luís, a imigração é um dos dossiês que naturalmente vai estar nas mãos deste novo Ministro. Há muitos mais, todos eles complexos. Quais é que são, do teu ponto de vista, os pontos fortes e os pontos fracos de Luís Neves? Bem, eu acho que o ponto forte, o primeiro, é um perfil executivo. É alguém que tem capacidade de liderança e decisão. Acho que isso também é uma característica muito diferente de Margarida Blasco ou de Lúcio Amaral, por exemplo. Tem muita experiência na segurança interna, conhece como poucos o sistema atual de segurança interna, que obriga a uma cooperação policial mais eficiente. E, portanto, as polícias, a GNR e a PSP, são, obviamente, duas das suas maiores preocupações enquanto Ministro da Administração Interna. Ele tem grande experiência, como eu disse há pouco, na cooperação internacional, que é sempre uma vantagem no MAI, porque, como se viu agora, por exemplo, nesta emergência, pode haver necessidade de cooperação europeia, seja com Espanha, seja com outros países. Portanto, isso é importante também. Tem uma boa capacidade de comunicação e tem experiência na relação com os mídias. Depois tem outra característica que eu acho que é importante, que é a independência. É independente e tem uma pessoa do perfil independente. Ou seja, mesmo apesar de termos falado já da ligação que tem ao Partido Socialista, a proximidade que tem ao Partido Socialista, não quer dizer que tenha um pensamento completamente alinhado. Não, de todo em todo. Aliás, dou-te um bom exemplo, na questão ainda da imigração, o Luís Neves, por exemplo, discordou da forma como o Partido Socialista extinguiu o CEF e passou a autoridade administrativa na questão da imigração para a nova entidade, a AIMA. Por exemplo, e a forma como a Ana Catarina Mendes ficou com a tutela da AIMA e fez um péssimo trabalho. Neves é muito crítica em relação a essa matéria. Portanto, nesse ponto de vista, está muito sintonizado com o Governo. Agora, quando eu digo independência, é no sentido, na administração interna, nomeadamente na proteção civil, ter capacidade de pôr fim à nomeação dos bois. Acho que isso é importante. É uma questão que quer no PSD tem sido muito criticada, a tendência dos partidos terem influência nas nomeações para os cargos da proteção civil. Eu acho que Neves tem perfil, pelo menos, para pôr fim, ou pelo menos restringir isso o máximo possível. Então, e pontos fracos? Há um aqui que me parece mais ou menos evidente, que é, ele sendo um homem das polícias, é um homem que não tem experiência em outras áreas, por exemplo, como a proteção civil, que está sempre, quer no verão, quer no inverno, exatamente. Ele não tem o mesmo conhecimento, a mesma experiência na área da proteção civil de combate aos focos, que vão ser as duas grandes prioridades que ele vai ter a muito curto prazo e a curto prazo, e depois não tem experiência política. Ele vai ser alvo de um escrutínio muito mais apertado do que teve até agora como Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Depois tem aqui uma questão que eu acho que é relevante, e os sindicatos já começaram a falar disso, os sindicatos das polícias. Um dos grandes méritos dele como Diretor Nacional da Polícia Judiciária foi que reorganizou a PJ, fez com que o efetivo da PJ crescesse muito, de forma muito significativa, e aumentou os salários. E como é que conseguiu fazer isso? Porque conseguiu convencer o governo de António Costa a reforçar de forma muito significativa o orçamento da Polícia Judiciária. E há aquele famoso subsídio de risco para os inspectores da PJ que fez com que eles tivessem um aumento salarial de 700 euros por mês. Ora, isto sempre foi visto com grande inveja por parte da PSP e da GNR, que reivindicaram o mesmo tratamento para as duas polícias. E ontem, os sindicatos começaram logo a falar disso. E ainda por cima há declarações de Neves no sentido de defender precisamente isso. Portanto, isso vai ser um desafio político. Agora, eu também, só para terminar, acho que ele vai ter que ter um perfil de comunicação também. Ele é um homem muito frontal e assertivo. Vai ter que mudar um bocadinho o perfil de comunicação para um modelo, se calhar, mais institucional. Isto do ponto de vista público. Isso também é um desafio para ele. Agora, ele tem que preparar o melhor possível o combate aos focos, com a super prioridade da zona centro, se ter limpo o mais rapidamente possível. Os especialistas têm alertado por isso, que aquilo é um barril de pólvora, certo, com o número de árvores que foram derrubadas com as tempestades, e preparar a médio prazo a reforma da proteção civil e os serviços de emergência para fenómenos climáticos extremos. Vamos ver se ele vai conseguir envolver as Forças Armadas nessa matéria, porque, como eu disse há pouco, Neves tem uma boa relação com os militares e há especialistas que recomendam que haja esse envolvimento. Portanto, tem aqui muitos desafios. Vamos ver como é que ele se vai dar. Sendo que ele toma posse como Ministro da Administração Interna e deixa vago o lugar de Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Quem é que são os nomes de que se fala para ocupar esse lugar? Eu começo a dizer que vai ser sempre uma escolha difícil, porque o Luís Neves foi um bom Diretor da Polícia Judiciária e vai ser difícil de substituir. Portanto, a escolha de Luís Montenegro, apesar de formalmente ser uma escolha entre o Primeiro-Ministro e o Ministro da Justiça, este Primeiro-Ministro é conhecido por ser a pessoa que quer escolher as pessoas para os lugares mais importantes. E, portanto, já que o Procurador-Geral da República foi ele que escolheu. E, portanto, temos aqui vários nomes. José Joaquim da Cunha Monteiro, que é atual diretor da PJ de Braga, quando houve aquela desconfiança inicial entre Montenegro e Luís Neves, em que Luís Neves chegou ali no limbo, se era reconduzido ou não, e depois isso ultrapassou-se,
este nome foi logo o primeiro a ser posto em cima da mesa. Na altura era diretor da PJ da Guarda. Ele tem um óbice grande. É irmão de Jorge Manuel da Cunha Monteiro, que foi assessor de Luís Montenegro, assessor diplomático, e que foi nomeado pelo governo embaixador de Portugal em Moçambique em julho do ano passado. E, portanto, a nomeação de José da Cunha Monteiro vai ter sempre uma leitura, que é uma leitura de controle político da Polícia Judiciária. E parece-me que o Primeiro-Ministro não deve arriscar ir por aí, porque essa imagem de controle político não está necessariamente associada ao PST, está mais associada ao Partido Socialista. Não me parece que o Montenegro queira perder esse trunfo político. Agora, há outros nomes, que, por exemplo, os nomes mais evidentes, pessoas muito ligadas a Luís Neves, Carlos Farinha, que se reformou recentemente, mas foi nomeado pelo Governo para liderar a Comissão de Proteção às Vítimas de Crime, ou então Veríssimo Milhados, que é atual Diretor Nacional Adjunto. Para terminar, se Montenegro quiser aprofundar a imagem que está a tentar construir de um Governo que aposta forte no combate à corrupção, tem 2 bons nomes, que é Pedro Fonseca, Diretor Nacional Adjunto, tomou posse em fevereiro, é o antigo Diretor da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, ou Pedro Machado, Diretor da PJ do Porto. São 2 nomes com um grande currículo nesta área de combate à corrupção. Vamos ver qual será a escolha de Luís Montenegro. Luís, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro. O Luís Rosa é o redator principal do Observador e foi o nosso guia para percebermos melhor quem é o novo MAI. Ora, falando nele, esta segunda-feira é o dia em que Luís Neves se torna oficialmente Ministro da Administração Interna. A tomada de posse está marcada, como sempre, para o Palácio de Belém. Há de ser, em princípio, o último Ministro a quem Marcelo Rebelo de Sousa dá posse. Hoje a Ministra do Trabalho reúne-se finalmente com a UGT para discutir as alterações à lei laboral, depois de um, digamos, desacerto de agendas na primeira reunião marcada com a Central Sindical e as confederações patronais. E se gostou dos dias de sol deste fim de semana, não pense que este tempo estranho que temos tido normalizou de vez. Hoje, por exemplo, vamos do 8 ao 80. Veja o caso de Braga, onde as mínimas são de 3 graus e as máximas nos 23, uma temperatura rara para o mês de fevereiro. Esta foi a história do dia, a sonoplastia do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Pedro Benevides. Até amanhã.